Boa noite, pessoal. Mais uma aula hoje, dessa vez para ver como a matemática pode ser ajudada pelas tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, mas já representam um progresso muito grande na humanidade e, por tabela, no ensino das ciências de modo geral, inclusive a tão temida matemática. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco de como utilizar uma ferramenta, talvez a mais conhecida, a mais divulgada no mundo inteiro, que é o Excel, né, planilha eletrônica, e para simplificar o que, embora ainda em nível de ensino médio, é bem difícil para começar a aprender e entender isso e depois avançar com isso para a utilização de uma maneira mais útil para o trabalho, para a sociedade no modo geral, que é a estatística. Na aula de hoje a gente vai ver, né, um pouco da importância da tecnologia da informação no ensino e aprendizagem da matemática, né, tanto professor como aluno pode ser beneficiado se fizer o uso correto dessas tecnologias, né. Uma breve explicação de exemplos de cálculos de média aritmética e desvio padrão sem o uso da tecnologia, né. A gente vai ver como isso dá um certo trabalho. E depois a gente vai passar para vocês um pouquinho da utilização do Excel. Só realmente uma pequena introdução mesmo, para se familiarizar com a ferramenta e com certeza, quem ainda não viu, no momento que começar a trabalhar, vai ver. É uma ferramenta consagrada no meio profissional. E algumas considerações finais sobre isso que a gente vai passar hoje. A importância da tecnologia no ensino da matemática, né, como a Bonafini diz, é que a integração da tecnologia no ensino da matemática tem o potencial de mudar a maneira como é ensinada. Né, o que era tradicional e não funcionava, né, é importante que isso seja dito, né, o que era tradicional e não funcionava, não significa que o tradicional é ruim, só a parte que não funciona que pode ser reformulada, né, de forma que a visualização é a manipulação de símbolos matemáticos, a intuição e o raciocínio matemático com o uso da tecnologia pode ser reforçado. Né? Em outras palavras, a tecnologia permite melhorar a capacidade de abstrair, que é necessária, muitas vezes necessária para aprender em qualquer nível, tanto nível iniciante como em nível de graduação. A capacidade de abstrair é essencial para a consolidação, memorização de conceitos. E a partir do momento que se entende que, por exemplo, o smartphone pode ser usado para entender teorias mais complexas, né, a gente tem quase que certeza que o uso de modo correto se ampliará. Né, o uso só para bobagem que não agrega valor talvez seja diminuído a partir do momento que se explica a utilização de uma outra forma mais produtiva. E um pouquinho sobre a medida de tendência central mais famosa, né? Imagino que os alunos aqui do ensino médio já têm uma noção de medida de tendência central, é, mas a mais famosa de todas, a mais dita e não dita, todo mundo fala em calcular uma média, é a média aritmética. Né? Falando de um modo mais formal, sejam x1, x2, 3 reticências xn, a relação dos valores assumidos para uma determinada variável quantitativa x, define-se média aritmética indicada por x barra, esse símbolo é o x barra, né? Só para memorizar, como a razão entre a soma de todos esses valores e o número total de valores. Ou seja, a soma de todos os x, todos esses x, desde x1 a xn, dividido pela quantidade de ocorrência desse x, que é o n.
Se pode colocar de uma maneira mais detalhada, como essa primeira fórmula aqui, ou de modo simplificado, que essa somatória de x, poderia colocar n igual a 1 aqui embaixo, e em cima a tendência é um infinito, mas enfim, é uma maneira resumida de dizer isso. Isso vai ser ampliado no futuro. Por hora, basta para entender o que é a fórmula da média aritmética. Agora, você fala em média, medida de tendência central, você precisa para complementar uma medida de dispersão. E a mais famosa de todas é o desvio padrão. Todos, de alguma forma, já ouviu falar em desvio, desvio da média, desvio padrão, desvio médio, todos têm uma relação direta. Desvio padrão é o mais conhecido entre todos. E a definição segue mais ou menos a mesma linha da média, embora sejam conceitos diferentes, mas tem uma relação muito próxima e segue a mesma linha, né? Sejam x1, x2, xn, a relação dos valores assumidos por uma determinada variável quantitativa x. Define-se desvio padrão de x, indicado por dpx ou sigma ou s. Tem uma sutil diferença aí que o estudo mais avançado vai mostrar para vocês. Por hora, vamos falar só em desvio padrão. É a raiz quadrada da variância de x, que tem uma fórmula com uma pequena notação matemática. O desvio padrão é igual a raiz quadrada da somatória de xi menos x' ao quadrado dividido por n. Esse xi menos x' nada mais é do que a diferença dos valores de x, as ocorrências que você tem em determinada amostra de população, menos a média dessa mesma amostra ou população. No caso aqui vamos considerar, não vamos definir o tipo, se é amostra ou população, pouco importa para entender o conceito. Tudo isso elevado ao quadrado e dividido pelo n. De novo, n e que serve, está na mesma definição da média aritmética, serve para determinar a quantidade de ocorrências, a quantidade de elementos, quantidade de vezes que acontece tal evento. Vamos para um exemplo aqui, calculado da maneira manual. Um exemplo de maneira manual foi retirado do livro do IESE de ensino médio, está nas referências, depois todos podem acessar lá. Num levantamento realizado em 100 jogos de futebol de um torneio, foram colhidos os seguintes dados: gols por partida, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e a frequência de jogos, a frequência que aconteceram essas partidas com esses números de gol. 28 partidas ficaram no 0, 26 no 1, 31 no 2, 9 no 3, 4 e 2 partidas só que teve uma goleada de 5-0. Provavelmente foi vitória do Corinthians, mas enfim. Calcule o desvio padrão do número de gols marcados por partida. Olha o trabalho. Primeiro, você tem que listar os valores e entender a frequência com que eles ocorreram. Então, a fórmula da média aritmética não é simplesmente copiar os valores ou da linha de baixo ou da linha de cima e dividir pelo n. Você precisa entender um pouco o que está pedindo aqui. Tem a frequência, por exemplo, 28, quantas vezes aconteceu o zero? A partida de 0 aconteceu 28 vezes, então 0 vezes 28. Com 1 vezes 26, 2 vezes 31 e assim por diante. Até chegar aos 100 jogos aqui, que é o n, e o 141 dividido por n. Ok, calculou a média aritmética. Detalhe, você faz tudo isso na unha com um perigo enorme de errar. Lápis, papel e borracha. Depois que você calcula a média, aí você vai começar a calcular os desvios quadráticos de cada valor. O que é isso? É a quantidade de gols menos o valor da média elevado ao quadrado. Lembra da fórmula? Que é a somatória de tudo isso. Então, o resultado que deu, mais uma vez, considera-se a frequência e calcula-se
esses valores todos dividido pelo n. Até que 146,18 dividido por 100, 1,46. O resultado é a raiz de 1,46, que é 1,21 gols por partida. Detalhe, fazendo tudo isso na mão, a chance de errar é alta. Você tem que listar, tem que prestar atenção nas tabelas, nos valores, colocando tudo no papel, numa sequência que se calcule essas. Os cálculos não tem nada de complexo, é mais de atenção mesmo, de colocar no papel na ordem correta para não errar. Um pequeno erro aqui já é o suficiente para errar toda a conta e o desvio de 1,21 gol por partida, talvez se comete-se um pequeno erro aqui em cima, esse valor não será 1,21 e a análise fica toda errada. Aí você vem tentar resolver isso aqui de uma maneira muito tranquila, que é no Excel. O que você faz? Lembra no começo da tabela que você tinha a frequência que ocorreram os gols? É simples, o Excel, se você coloca 1, 2, 3 numa linha embaixo da outra e copia, você pode copiar até o limite. Olha lá. Deu os 31 que eu já tinha feito aqui. Então, fica fácil de você saber e listar quantos gols ocorreram, quantas partidas ocorreram com aquele determinado número de gols. Por exemplo, 0 foram 28 partidas, 1, 26, 2, 31, que era o limite aqui, 3, 9 partidas, 4, 4 partidas e 5, 2 partidas. A média aritmética, simplesmente se você seleciona as células, a média aritmética já aparece aqui embaixo no cantinho, não sei se vai ser possível visualizar, que é 1,41 aqui embaixo. Mas você pode calcular simplesmente por escrevendo o nome do comando. Por exemplo, se você escreve média, o Excel ele já traz o que você está precisando aqui. No caso, a média de A, média A, que é a média amostral. E aí você simplesmente coloca o comando e os valores, ó, por exemplo, 0, seleciona tudo, ele não considera os valores vazios nas células e você tem o 1,41, que é isso que foi feito aqui. Você pode ir pelo caminho mais longo, que é o de inserir função, mas se você escreve o comando que você quer, ele já traz para você. Desvio padrão, por exemplo. Você pode simplesmente, é a mesma maneira da média. Só escrever desvio. Desvio padrão, desvpad. E aí, mesmo esquema. Copia, seleciona todas as células onde tem valores, já te dá o valor automático. Não precisa fazer cálculos, separar os valores, multiplicar, dividir. Simplesmente listar os valores e aplicar uma fórmula, uma função, né, no Excel é chamado de função, ele já retorna com os valores corretos. Então, para concluir, a tecnologia, quando usada de maneira apropriada, é uma ferramenta fundamental no processo de ensino-aprendizagem, porque, sobretudo, fala a linguagem do jovem. Né? Por hoje é só, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite.